Shalom, graça e paz, queridos, tudo bem? Pastor Gilvan aqui mais uma vez e meditando, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês um texto de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz, quando Jesus andou sobre as águas. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ao sentir o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Nós temos um Deus que abre o mar, e se não abre o mar, faz nós caminhar por cima das águas. Esse texto aqui é um texto que mexe muito comigo sempre, principalmente quando Pedro sai para caminhar sobre as águas. Debaixo da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Jesus disse, vem. E eu quero dizer, debaixo da palavra de Jesus nós temos que nos mover. É óbvio que as dificuldades vão vir, as batalhas, as adversidades vão vir, assim como veio para Pedro. Veio o vento forte, o que era aquilo? Era uma adversidade que Pedro estava enfrentando. E aí ele olhou para o vento, ele tirou os olhos de Jesus. E eu quero dizer, querido, para você, nesse dia, que você deve olhar para Jesus, você deve, de fato, não tirar os olhos de Jesus, mesmo que as lutas, as dificuldades venham, as provações venham, você precisa olhar para o Senhor, confiar no chamado que você tem, confiar na direção que Ele tem te dado e permanecer firme neste caminho, nesse propósito, porque Deus vai te sustentar. Então eu quero dizer, não temas, porque Deus é contigo, Ele te esforça, Ele te ajuda. Amém? Um ótimo dia. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.